Salvador, teu livro ler. Meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Vocês estavam assistindo aí a nossa chamada, né, para a inauguração do nosso templo lá em Alto Longar, não é? Estará presente lá o nosso pastor Adalto Luiz Borel, sua esposa, irmã Maria José. Também nós teremos caravanas da igreja, a nossa igreja em Rafael Jambeiro, pastor Ataí Dias Bastos, da nossa igreja em Santa Cruz do Capibaribe, né? Que louvado seja o nome do Senhor, né? Estaremos lá em nome de Jesus. Estou aqui me organizando para estar dando uma atenção melhor a vocês aí, amém, queridos? Mas então é isso aí, louvado seja o Senhor, e nós estaremos, então, agora sim, graças a Deus, aqui eu vou poder estar conversando com vocês também, assistindo aí a entrada de vocês e a participação, amém? Então está aí, amados. Agora vamos começar a nossa escola, né? Vocês já ouviram a propaganda, né? Louvado é o Senhor. José Maria está aí continuando com a gente, querido, Deus abençoe. Deixa eu ver aqui no meu chat aqui, que eu quero acompanhar para ver mais de perto vocês, né? Mas louvado seja o Senhor, amados. Estamos assim, iniciando a nossa escola com muita alegria, né? Que sem ser o próximo domingo, né? Daqui a 15 dias, a nossa festa será lá no Piauí, né? Estará lá a inauguração do templo, e vocês orem para Deus abençoar, amém? Mas, amados, nós vamos estar agora orando, pedindo as bênçãos do Senhor para esse nosso trabalho, a nossa escola, orando também pelo nosso caderno de oração. Nós temos o nosso caderno de oração que está aqui, com muitos nomes, e a gente está orando aí por essas vidas, não é? Há muitos pedidos, e nós no caderno temos todos os nomes das pessoas que estão carecendo da intervenção de Deus, e eu quero orar para em seguida já estar iniciando a nossa escola. Amém? Hoje o nosso tema é exatamente o quê? Nós começamos com o capítulo 1 do livro de Paulo aos Coríntios, né? Nós estudamos, fizemos uma introdução no domingo próximo passado, e hoje nós já vamos estar entrando na lição propriamente dita. Por que o livro de Coríntios foi escrito? Ele foi escrito para, principalmente, combater a rebeldia, as divisões e a falta de amor que tinham sido causadas pelo orgulho e pela presunção da igreja em Corinto. Muito material nós vamos aprender hoje, e como disse alguém, quem não aprende com os erros dos outros está fadado a repeti-lo, né? Leonardo Montello está aqui, glória a Deus. Agora eu estou aqui, acho que vou poder estar conversando. Masleia Coiado Copre, bom dia, querida. José Maria está aí, continua. Que bênção, né?
Hoje eu vou estar aqui com o meu chat aqui, vou poder estar falando com vocês. Queridos, então, vamos estar agora orando e já está entrando no nosso estudo, amém? Mas vamos abrir com a oração. Pai Celeste, obrigado pela noite de paz que nos concedestes. Quero te agradecer por todos esses irmãos que já estão conosco, Pai, para essa escola. Abençoe grandemente suas vidas, seus lares. E, sobretudo, que esse dia, que é o dia do Senhor, possamos estar voltados tudo que concerne o teu reino, Pai, a tua igreja, as famílias, sobretudo as famílias, ó Pai, que precisam tanto da tua direção. Abençoa os pais que precisam estar no teu temor, ó Deus, orientando seus filhos, orientando um ao outro, como precisamos os casais estarem atentos, porque estamos cercados de sugestões que faz com que muitos casais até se separem. Estamos vivendo este momento difícil, ó Pai, porque Satanás está como quem está vivendo os seus últimos momentos e querendo destruir todos os lares e todas as famílias. Mas, ó Pai, nós sabemos que a tua palavra, a tua instrução e todas essas programações que fazemos com o propósito de estar despertando as famílias para que elas possam estar vigilantes, cercando, tapando as brechas, para que o adversário não encontre espaço para estar entrando e dissolvendo as famílias, atrapalhando os ministérios, porque é isso que ele veio fazer, roubar, matar e destruir, Pai. Mas eu estou entregando a tua igreja nas tuas mãos, as famílias nas tuas mãos. Abençoe este momento que vamos estar refletindo nos erros da igreja de Corinto e aprendendo como devemos evitar divisões, orgulho e tudo mais, ó Pai, que possa nos separar de Ti. Porque toda a nossa vitória, tudo que de bom podemos fazer, só o Senhor nas nossas vidas e o temor pela Tua palavra, Pai. Assim eu entrego nas Tuas mãos essa escola e que sejam as Tuas mãos poderosas sobre as nossas vidas, Pai. Eu oro assim com ação de graças e em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Está aí o pastor Raimundo Copertino, seja bem-vindo. Cosmo do Ramo Oliveira, seja bem-vindo. José Cecílio Vigiano, seja bem-vindo. Maria Prado, seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Vocês estão vendo que eu estou aqui mais organizado. Leonardo Montelo, bem-vindo, querido. Júlio Domingos, aleluia. Glória a Deus. Está aí o povo de Deus. Dilson Fernandes dos Anjos. Glória a Deus, Leia Coiado, minha nora, Deus abençoe, querida. Um excelente domingo para vocês, amém? Abra agora o seu cantor no hino 545. Vamos adorar o Senhor agora com esse cântico 545, já abrindo a nossa escola, amém? Vamos então louvar o Senhor? Glória a Deus, glória a Jesus. Isso aí, amados. Estou vendo aqui vocês. Sejam bem-vindos. Reis, alunos, escola, a palavra de Deus estudar. Boas novas ouvimos de Cristo e favores reais alcançar. Oh, vem, sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos, da bendita palavra de Deus. Jesus fez a luz escola, pois queremos louvar ao Senhor. Rosângela Frausto, bem-vinda, querida. Peito que se ensina ali com amor. Oh, vem, sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos da bendita
inspirando o santo poder, e que sempre diz tudo aqui feito, muito fruto possamos colher. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvindo as notas dos céus. Maria Luísa, Deus abençoe, bem-vinda. Aprendemos da bendita palavra de Deus. Aleluia, bem-vindo vocês que estão comigo, glória a Deus. É uma alegria muito grande, amados, estarmos na nossa escola. Eu estou aqui vendo vocês que estão chegando. Um abraço do pastor Gênesis, um abraço do pastor Wesley, que é o meu companheiro, que está agora aí, não é? Nos ajudando nessa transmissão. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. E nós estaremos agora já iniciando a nossa escola. Amém? Quero ler com vocês primeiro a palavra. Pretendemos hoje meditar, então, agora nos textos, né? Porque falamos, ao longo da nossa escola, falamos muito sobre introdução. A escola passada foi só falando sobre a introdução. Vamos à Bíblia? Abre aí, 1 Coríntios, capítulo 1, vamos ler. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, e em toda a palavra e em todo o conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui Paulo, nesse início desses primeiros 9 versos, ele fez uma entrada exatamente para começar e agora já instruir. Amados, como é importante a igreja estar sendo orientada, instruída, porque não vamos esquecer o que que profetizou Oséias, né? O meu povo está sendo destruído porque lhes falta o conhecimento. E aí ele continua, e é você, sacerdote, que é responsável em dar o conhecimento ao meu povo. Então nós, pastores, hoje, não é? Líderes, temos essa missão, instruir o nosso povo. Amém? E ele agora vai começar pedindo exatamente que haja união no povo, amém? É um versículo, esse versículo 10 que eu vou ler, né? Para vocês que estão comigo nesta obra há quase 60 anos, né? Onde se lembrar que as nossas assembleias são abertas sempre com este verso, olha só. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em o mesmo sentido e em o mesmo parecer, a união. Aí nós vamos para o Salmo 133. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, comunhão, juntos adorando como um corpo, porque a igreja de fato é um corpo e a cabeça desse corpo é Jesus, amém? Deixa eu ler o 11. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pela família de Cloé, né? Você lê Cloé, que esse é homem, segundo os estudiosos, aqui é uma mulher, não é? Cloé, que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e o outro diz, eu de Apolo, e ainda o outro, eu de Cefa, ainda mais o outro, eu de Cristo.
Paulo, então, vai corrigir isso aí. Não pode haver essa diversidade de a quem nos dirigimos, ou a quem cultuamos, ou de quem esperamos a instrução. Então, ele vai dizer assim, vamos lá, quero dizer com isso que cada um de vós, né, está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a família de Estéfanes, né? Além destes, não sei se batizei algum outro, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Aonde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como os gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual, para nós, foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. Amém, queridos? Deixa eu cumprimentar um pouco o nosso povo aqui. Está aqui a Carlita Costa Neri. Bem-vinda, Carlita. Um abraço no João Ramos e nesse povo do Embu das Artes aí. Amém, queridos? Louvado é o Senhor. Então, nós agora já vamos estar entrando, né, na nossa reflexão do texto. Amém? Sejam bem-vindos todos. Um abraço do pastor Gênesis, um abraço do pastor Hélio, que está aí comigo. Amém, queridos? Louvado Deus Senhor. Então, nós agora vamos começar a fazer a nossa meditação. Eu vou do capítulo 1, do verso 1 ao 31. Coríntios, a carta, essa epístola, foi escrita para principalmente combater a rebeldia, as divisões e a falta de amor com que tinham sido causadas pelo orgulho e pela presunção da igreja de Coríntio. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo e chamado pela vontade de Deus, juntamente com o irmão Sóstenes, está lá em Atos 18:7, ele era o principal da sinagoga, que tinha levado uma surra. Escreveu para a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo, chamados para serem santos, e a todos os que invocam o nome do Senhor, porque aqueles que abraçavam a fé em Jesus, eles eram perseguidos pelos judeus, e às vezes até como aconteceu aqui com este homem. Paulo apresentou-se e deu graças pelos coríntios. Paulo identifica a si mesmo e seus leitores e agradece a Deus pelas bênçãos recebidas da igreja de Corinto. Ele começa dizendo ser um homem chamado para ser apóstolo. Essa convicção, você é pastor, você é pregador, você é missionário e missionária, você tem que ter essa convicção. Eu tenho convicção que Deus me chamou para fazer a obra que eu estou fazendo. Porque se você tem convicção, vá pela fé, vá com a graça de Deus e faça a obra do Senhor.
Amém? Então, alguém é quem Cristo escolheu diretamente, é quem deu autoridade para ser mensageiro da sua palavra. O Senhor teve um encontro com Paulo no caminho de Damasco. Paulo era um perseguidor da igreja. O que ele não sabia é que Deus tinha um plano muito melhor para ele do que ele ficar vivendo, né, a religiosidade do farisaísmo, mas sim o Deus verdadeiro, que isso é uma coisa muito importante. Você ter convicção que você está servindo ao Deus verdadeiro, que esse Deus verdadeiro está com você e que a tua missão é fazer com que as pessoas que estão distantes desse Deus verdadeiro tenham conhecimento dele. E eles vão ter esse conhecimento vendo em você esse Deus. Como diz o hino, pode o mundo ver Cristo em ti? Pode o mundo ver Cristo em mim? Amém, queridos? Então, porque o cristão ele tem autoridade espiritual de Deus. Não para mandar ou para decidir a vida dos outros, mas mostrar que o Senhor Deus está aí e que veio buscar e salvar o perdido e que ele quer entrar na vida das pessoas, não como um ídolo, mas como um Deus ajudador, salvador, companheiro. Irmãos, que coisa linda! Quando Davi vai dizer assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Davi sentia a presença de Deus com ele quando estava cuidando das ovelhas. Depois ele começou a sentir a presença de Deus com ele nas grandes batalhas que teve de enfrentar. Sentia a presença de Deus quando estava no governo lá, governando Israel. Enfim, irmãos, nós precisamos dessa presença gloriosa nas nossas vidas, mas ter convicção que Ele está com você. Eu tenho convicção que Deus está comigo. Nós temos que ter essa convicção, porque aí nós vamos estar envolvidos no reino dele, entendendo a nossa missão. Paulo tinha essa convicção, amém? E a quem deu autoridade para ser mensageiro da sua palavra, está lá em Atos 1, 21 e 22. É necessário, pois que dos homens que conviveram conosco todo o tempo, e que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que entre nós foi recebido, em cima um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Aqui era o substituto, porque Judas tinha deixado vaga, não é? Ele foi para aquilo que escolheu, mas ficou aquela vaga. Eram 12 apóstolos, sobraram 11. E agora vai então ter as condições para que alguém assuma o apostolado junto com eles. Há quem diga que o que tomou o lugar de Judas é Paulo. Irmãos, eu respeito muito as convicções das pessoas, mas eu vou ficar com a Bíblia. A Bíblia diz que aqui quem tomou o lugar, né, está aqui no capítulo 1, né, porque havia 2 concorrentes ali para ver quem ia entrar nessa vaga. É interessante, né? Porque quando surge uma vaga, né, tá aqui, Matias é escolhido apóstolo em lugar de Judas. Eu vou ficar com a Bíblia. Desculpe, mas que deu Judas? Eu confesso, eu fico com a Bíblia, que o Paulo se tornou um apóstolo e tantos outros, mas não dentro dessas condições, porque ele não tinha estado com o Senhor desde o batismo de João. Enfim, esse não é o nosso assunto, mas é só para nós esclarecer, né? Paulo enfatiza a importância desse ofício em 1 Coríntios, no capítulo 9, foi quando ele teve encontros com o Senhor, no 15, também 2 Coríntios 10 a 12 e Colossenses 1. Em seguida, apresenta Sóstenes, né? Provavelmente a mesma pessoa mencionada em Atos 18 e 17. Era o chefe da sinagoga de Corinto na ocasião da primeira visita de Paulo à cidade. Curioso que ele aceitou Jesus e transformou-se num obreiro da casa de Deus. A segunda parte dessa descrição, literalmente chamada santos, é usada por Paulo em outras passagens para identificar os cristãos a quem escrevia, chamado para ser de santos. Interessante, não é? Ele escreve para a igreja de Corinto e identifica os santos. Aliás, é como nós também temos que entender que precisamos ser santos e entender também o que é ser santo, né?
Porque a pessoa, não, eu não sou santo, santo é só Deus, porque a pessoa tem ideia que santo é para ser adorado. Mas que ideia mais louca, né? Santo é viver em condições de ser usados por Deus. Separou-se do mundo para agora ser um instrumento nas mãos de Deus. Então, amados, lá na sua igreja tem que ser uma igreja de santos e santas. Por quê? Porque é desta maneira que Deus vai poder nos usar para fazer a obra dele. A palavra santificados ou separados e santos ou puros chamam a atenção dos leitores para a sua condição de povo da aliança de Deus. Não esqueça de 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Você é uma nova criatura. Tem muito crente que está tão envolvido com as coisas do mundo que ele jamais aceita ser chamado de santo. Não me chama de santo, não. Ele está fazendo tudo o que ele fazia antes de ser crente. Ele pode ser tudo menos seguidor de Jesus, menos santo, menos nova criatura. Aí eu vou me chocar lá com o capítulo 3 de João, versículo 3. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Querido, nascer de novo mesmo. Houve aquela conversa de Nicodemos com Jesus, e ele lá no verso 5 ele vai fechar. Se você não nascer da água e do Espírito, você não entra. Há muita gente enganado. Ah, mas lá na minha igreja é uma igreja moderna. Meu amigo, escolha a igreja que você quiser. Mas se você quiser ir para o céu morar com Jesus, porque hoje eu estou aqui, amanhã eu posso estar com ele. Mas você hoje está aqui, amanhã poderá ou não estar com ele. Por quê? Por que eu estou dizendo? Eu estou sendo orgulhoso de dizer isso, porque eu dedico e entreguei minha vida para o Senhor e tenho colocado na minha vida os ditames, as orientações que estão na sua palavra. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. E a vontade está aqui, é a vossa santificação, exatamente separados do mundo. Daí a necessidade de fato você ser santo. Essas palavras revelam que o povo da aliança era consagrado no sentido de ser dedicado a Deus. Paulo não presume que todos os membros da igreja em Corinto sejam regenerados, mas fala à congregação como a verdadeiros cristãos, não é? Eu saúdo a todos com a paz do Senhor, meus santos e santas. Aí lá no meio tem um camarada camuflado, dissimulado, mas ainda não teve um encontro com o Senhor. Porque o encontro com o Senhor, ele é, vamos dizer, autenticado pelo novo nascimento. Se não houve nascimento, você não foi autenticado ainda. Não é fácil, né? Muito bem. Esses termos também pressupõem uma maneira de... Ai, Jesus, esse telefone aqui. Esses termos também pressupõem uma maneira de viver piedosa, uma vez que os coríntios pertenciam ao povo de Deus, deveriam viver de maneira a agradar a Deus. Paulo tocou várias vezes nesse assunto, porque os coríntios estavam sendo afligidos por problemas éticos. Depois de se apresentar e apresentar outros e seus ouvintes, ele ministra neles a graça e a paz da graça a Deus por eles, juntamente por causa da graça que lhes foi dada por ele em Cristo Jesus. Vamos lá para Efésios, né? Pela graça sois salvos por meio da fé. Não vem de vós, é dom de Deus. A porta está aberta, a graça é oferecida a todos, mas só tomam posse delas aqueles que aceitam Jesus e vão começar a caminhada com o Senhor. Ele entende que por isso, em tudo, eles foram enriquecidos. Vocês já imaginaram uma igreja que tem todos os dons? Dons de curar, dom de visão, dom de revelação, dom de profecia, dom dos ministérios, discernimento do Espírito. Quer dizer, a igreja estava abastecida, mas eles não estavam sabendo administrar toda essa glória que Deus tinha dado a eles, né? Os coríntios estavam sendo tentados à soberba por causa dos dons de palavra e de todo o conhecimento e ao abuso desses dons. Está lá no 8:1 a 2 e 14:23. Embora Paulo os repreenda por se orgulharem de possuir esses dons espirituais, não negou nem minimizou as bênçãos que esses dons representavam. Está no verso 7. Paulo encoraja seus leitores, assegurando a eles da certeza de que Deus
havia iniciado a obra da graça na vida dos coríntios e iria terminá-la. Aquele que começou a boa obra a completará até o dia do Senhor. Mas tem que haver em nós uma predisposição de dizer: trabalha na minha vida, Senhor, porque a nossa vida está sendo trabalhada pelo Espírito Santo. O Senhor vai nos libertando dos vícios. Muito cuidado para você não alimentar a sua carne, como está lá no capítulo 5 do livro de Gálatas, né? O que está escrito lá 16, né? Andai em espírito e não cumprireis a concupiscências da carne. Andar em espírito, você vê que aquele espírito está com letra maiúscula, é você andar no Espírito de Deus, porque ele habita em você, e às vezes gemidos inexprimíveis, porque muitas das vezes, e se você ler todo este verso do 16 em diante, você vai perceber que é uma guerra. A carne, os desejos da velha natureza, eles estão latentes aí. Se você não vigiar, a sua carne começa a querer te levar exatamente para fazer e cumprir as concupiscências da carne. E o Espírito lá, há uma guerra. O Espírito de Deus te chamando para servir a Deus, para ser o vaso das mãos de Deus, e a tua natureza velha te chama: não, mas você tem que viver a sua vida. Ah, que isso? Deus sabe que eu também preciso. E começa com aqueles pensamentos malucos. Quantos pensamentos veem na nossa cabeça? Misericórdia! Não esqueça que está em Efésios capítulo 2, né? Estando vós mortos em delito, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os que ainda não têm o Senhor são. Porque esses pensamentos, esses dardos que Satanás lança, né, procurando nos desviar dos propósitos de Deus, daí a necessidade que a escolha é nossa, porque os dois estão lutando, a carne, o espírito, a carne, né, a vontade de fazer e a tua natureza, mas há dentro de você o espírito, não é? Que é a sua personalidade verdadeira. Você é o espírito que está dentro de você. A alma é aquilo que dá vida ao corpo, mas esse espírito aí é o que comunica com Deus, como está lá no capítulo 8 de Romanos, versículo 16. E o Espírito de Deus comunica com o nosso espírito, e a nossa inclinação, se nós nos inclinarmos, não é? Se nós aceitarmos essa comunhão gostosa, essa união maravilhosa do Espírito de Deus com o nosso espírito, aí nós vamos ser vitoriosos. Porque a inclinação para a carne, como diz o texto, é morte, mas a inclinação para o Espírito é vida. Então você quer ter vida, tem que deixar o Espírito Santo de Deus te dirigir. Vamos lá. Então, Paulo encoraja seus leitores, assegurando a eles da certeza de que Deus havia iniciado a obra de graça na vida dos coríntios e iria terminá-la. De fato, quando Cristo retornar, os coríntios serão apresentados a ele irrepreensíveis. Aí tem os textos todos que vão falar sobre isso. Mais adiante, Paulo adverte os coríntios a não pensarem que estão salvos enquanto continuam desafiando a Deus. É o verso 10, capítulo 10, 1 a 12. Aí eu estou citando lá para frente. Presta atenção, meus irmãos, porque é uma luta de Deus dentro de você para você servir a Deus. Mas a tua natureza, como dissemos, quer que você atenda às concupiscências. E você sabe que a decisão é tua, né? Tem hora que é você que vai decidir. O que eu faço? Vou tender para a carne? Porque se você tender para a carne é morte. Mas se tender para o Espírito é vida, né? Aqui suas palavras nos fornecem garantia da salvação para os rebeldes, né? Vamos lá, aqui suas palavras não fornecem garantia da salvação para os rebelados contra Deus. Porque se você se rebela contra Deus, a escolha é sua. Não é? Você quer servir a Deus? Olha a palavra de Jesus: se alguém quiser vir após mim, renuncia-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim e da minha palavra, este a salvará. O que Jesus está dizendo? É que você sabe, não leva a mão, não. Mas eu vou gozar a vida. Aí se lança na concupiscência e depois vai para o inferno. Mas eu fui pastor. Meu irmão, o inferno está cheio de pastores. Mas que isso, pastor Gênesis? Você está falando uma blasfêmia? Não, meu irmão. Porque não adianta o título, adianta a vida. Se você não nasceu de novo e se você não está envolvido com as coisas de Deus, porque há pastores que blasfemam contra Deus, suas vidas, não só eles vão, mas como carregam outros, como aconteceu com os fariseus.
Os fariseus, eles tinham a palavra, eles tinham o caminho da vida, eles tinham a missão de tornar Deus conhecido, mas quando Jesus olhou para eles, vocês, quando um converte, um prosélito, que é aquela conversão ao judaísmo, os fazem 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Eles estavam ali com a palavra, com uma missão, né? Eles vieram em nome do Senhor. Por isso que Jesus, quando veio, ele chegou a dizer: eu fui enviado, não é, aos filhos da casa de Israel. Ele veio para aquele povo, mas aí, como está no livro de João, veio para o que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não há ninguém com carimbo, com definição. Você tem que andar conforme este livro orienta. Olha essa palavra. Veja, olha o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Veja se você está no caminho, se não é que já está rejeitado. Mas Deus rejeita alguém? Claro, claro. É só você pegar a Bíblia e ler o que Paulo fala sobre os israelitas. Não é? O que acontece? Se ele não poupou a verdadeira, vai poupar você, que é da zambujeiro brabo, querido, agarra-se com Jesus. Pastor, mas eu aprendi que a salvação é eterna. Meu irmão, é claro que a salvação é eterna. Como é que poderia ser? Joabe, a paz do Senhor, Maxwell, Graça Gonçalves, oh Jesus, aqui quanta gente maravilhosa, um abraço, sejam bem-vindos. Mas, queridos, não esqueça, olha que alguém perguntou para Jesus: Senhor, são poucos que se salvam? Jesus olhou aquela pergunta, que pergunta, né? O camarada chega e pergunta para Jesus: são poucos que se salvam? Jesus diz: porfiai por entrar pela porta estreita, porque muitos procurarão e não conseguirão. Então, querido, eu não sou ditador de quem é, de quem não é salvo. Quem sou eu? Mas a palavra diz: se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, aqui há uma condição que eu vou chamar de sine qua non, sem a qual não. Tem que estar de acordo com a palavra. E Paulo está entrando agora na igreja de Corinto, né? Ele agora vai falar, né, o relatório que ele recebeu da família da Cloé. Porque aqui fala em membro, não tem membro no corpo de Cristo. Mulher e homem membro, né? Vamos lá. Tá. Paulo respondeu ao relatório que havia recebido da casa de Cloé sobre os problemas da igreja. Recebeu, olha, Paulo, você veio aqui, pregou, ensinou, mas a coisa aqui está desandando, não é? Então Paulo agora vai entrar mostrando que os crentes têm que viver de acordo com os princípios da palavra de Deus. Por que a palavra nos foi dada? Para que sirva de instrução. Por isso que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Amém, queridos? A sabedoria do mundo produz soberba e divisão na igreja. Eles estavam se jactanciando pelos sábios. Eles começaram escolhendo: eu sou de Paulo. Paulo é sabedoria. Outro: não, eu sou de Pedro, eu sou de Cefas. Aí outro: não, eu sou de Apolo. Chegou aí um doutor, um homem, etc. E Paulo chegou e disse assim: gente, não é assim. A fé cristã se opõe à soberba da eloquência do orgulho mundano. Problemas éticos como o incesto. Ali tinha um moço que estava tendo relação com a madrasta dele. Os litígios entre crentes e a imoralidade sexual também resultam do orgulho irracional. Porque quando você começa a sair da esfera, né, sair da dependência de Deus, de acordo com as instruções de Deus, aí você começa a justificar tudo que é errado, achar que está tudo certo, perde a visão de Deus, os valores de Deus. E assim está acontecendo com a igreja de Corinto. Dos 10 ao 6:2, estaremos vendo esse relatório feito pela casa de Cloé, porque tem aqueles crentes sinceros: olha, pastor, as coisas aqui não estão bem, vem aqui cuidar e tal. Não é falar mal da vida dos outros, mas é zelar pela santidade. Isso é importante, amém? Ele tem 2 preocupações principais que formarão a divisões da igreja. B, problemas morais e éticos, né? Vamos lá, divisão na igreja, Muito bem, estaremos vendo essas divisões da igreja. As pessoas da casa de Cloé,
informaram que havia um movimento de separação muito sério dentro da igreja. É horrível, irmãos. A gente nunca pode estar olhando para homem. Tem 3 pastores. Um é mais elegante, tem uma vista melhor, fala melhor, e o outro e os outros. Meu irmão, quem fala é o Espírito Santo. E Paulo vai agora trabalhar com essa igreja e mostrar que ele usa as coisas que não são para confundir as que são. Paulo tratou dessa questão por meio de reiteração do relatório, fazendo distinção entre a sabedoria cristã e a insensatez do mundo, e apelando ao seu próprio ministério e autoridade apostólica. Isso fez gerar as seguintes divisões. Primeiro, relatório. Veremos agora a sabedoria e o poder de Deus. Iniciaremos agora o ministério do apóstolo. Os da casa de Cloé haviam relatado que a unidade da igreja de Corinto estava gravemente partida. Não tinha unidade. É horrível, irmãos. Você entrar num culto, mas tem as divisões. Divisão na igreja é um problema. Eu vou falar quem é que trabalha na divisão. Muitos dos problemas específicos que Paulo trata nessa carta refletem o espírito de dissensão que havia contagiado essa comunidade. Essa exortação em forma de rogo ou súplica pela unidade que dá início ao assunto principal da carta. Declara a preocupação principal de Paulo e a influência a maior parte dos que tem a dizer. Cloé, vamos ouvir essa mulher, Cloé, né? Deve ter sido uma mulher cristã bastante influente, possivelmente membro da igreja de Corinto, né? Em tudo que se sabe a seu respeito, foi ela que deu ciência a Paulo dos problemas de Corinto. Eu acho interessante quando Deus levanta as mulheres com cuidado, com zelo pelas coisas de Deus, com sabedoria. Essa mulher era dotada de sabedoria. Divisão da igreja. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, aqui nós vamos falar sobre quem provoca a divisão e o que se espera das divisões. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, todo reino dividido contra si mesmo é devastado. Toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Está lá em Mateus 12, 25, quando os fariseus acusaram Jesus de estar expulsando o demônio pelos príncipes dos demônios. Então Jesus mostrou o que é divisão. Eu costumo dizer, irmãos, Satanás pegou essa palavra e trabalha com ela dentro das igrejas, procurando dividir os crentes, né? Porque, irmão, quando nós estamos unidos, nós somos mais fortes. Não é verdade? Porque, vamos dizer, a igreja tem 10 crentes, mas unidos eles vão fazer uma grande obra. Vamos dizer, uma igreja tem 100 crentes, desunidos, eles não vão fazer nada. Porque a união, olha a oração de Jesus, que eles sejam um, como nós somos um. Porque a união faz a força. Então, 3 fracos juntos, mas os 3 fracos juntos vão conseguir fazer mais do que 10 fortes separados. Porque vai um combater com o outro, isso que acontece. E Deus não opera, irmão, dessa maneira. Entre os cristãos percebia-se uma divisão, sendo uns que se dizia de Paulo, outros de Apolo, pregador proveniente da Alexandria que ministrou em Éfeso, está lá em Coríntio, ou de Pedro. Ele era bastante popular para alguns grupos de Corinto, provavelmente entre os cristãos judeus, mas não sabemos se realmente visitou essa igreja ou mesmo de Cristo, né? O caso estaria dividido, né? Aí está. Acaso estaria Cristo dividido? Foi a pergunta de Paulo. Com essa pergunta, Paulo antecipa de seus ensinamentos mais fundamentais sobre a igreja. Do mesmo modo que o corpo físico é uma unidade, embora composto de várias partes, assim também a igreja, que é o corpo de Cristo, não pode ser dividida. Povo unido, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso que desce sobre a barba de Arão até a orla dos seus vestidos. Então, queridos, é a unção de Deus num corpo unido, todos juntos, suportando a fraqueza dos outros, porque nós temos fraqueza. Se nós formos começar a pelejar por causa das nossas diferenças, vamos não nos deixar dividir em partes pétreas. São textos, são ensinamentos, são doutrinas que nós não podemos dividir de maneira nenhuma. Mas alguns pontos que nós podemos nos suportar, vamos cumprir o que Paulo diz: suportai-vos uns aos outros em amor. Paulo afirma
que o único nome em evidência pelo qual se batizava era o nome de Cristo, não outro qualquer. Em nome de era uma expressão usada como fórmula para o batismo. Existe o chamado fórmula para batizar. Alguns acham que quando a Bíblia diz batismo em nome de Jesus, é batizar só em nome de Jesus. Só que o só nasceu na cabeça deles, né? Porque a Bíblia não fala só, não é? Já fiz um estudo sobre o assunto e o batismo trinitariano é o bíblico, né? Como está lá em Mateus 28, 19. Portanto, ide, fazer discípulo de todas as nações. Como é que Jesus deu ordem? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é batizar em nome de Jesus, né? Porque quando você batiza, qual era o batismo de João? Estava em nome dele, conforme ele recebeu a instrução de Deus, então o batismo levava o nome de João. Mas agora é em nome de Jesus, porque agora a igreja, o significado é sepultamento e renascimento para uma nova vida. É só pegar o capítulo 6 de Romano, que lá dá toda a instrução sobre o batismo. Vamos continuar. Muito bem. Representa uma união espiritual íntima. Paulo afirmou que ele mesmo nem tinha batizado muita gente. Citou que batizara Crispo, Gaio, talvez 14. Crispo era o chefe da sinagoga, cuja conversão está registrada em Atos 18, 8. Gaio, possivelmente, uma referência ao companheiro de Paulo, descrito em Atos 19, 29. Porém, como esse era um nome comum, pode se referir a outra pessoa. Ainda também batizou-os da casa de Estéfanas, é o verso 16. Foram as primeiras pessoas que se converteram em Corinto e tidos em alta estima por causa da dedicação que demonstravam. Coisa linda, né? Famílias que recebiam Paulo, abraçaram a fé e foram, vamos dizer assim, usados por Deus para manter a saúde da igreja de Corinto. Estéfanas foi um dos representantes que levaram a Paulo o relatório da igreja de Corinto. Ele explica então que Cristo não tinha enviado a batizar, mas a pregar o evangelho, mas não com sabedoria de palavras ou sabedoria humana. As divisões e os problemas relatados na igreja de Corinto demonstravam o apego doentio pelo discurso, pela retórica, né? Mais adiante, Paulo concentra a atenção na verdadeira sabedoria. Aqui, contudo, lembra aos coríntios que o poder de sua pregação não depende de nenhuma habilidade que possua, né? A sua glória estava na cruz de Cristo. Nós vamos falar no capítulo 2, outra aula, né? Para os que se consideram sábios de acordo com os padrões do mundo, prega a mensagem da cruz de Cristo é loucura. Portanto, Paulo considerava a sabedoria e a cruz como coisas opostas. Amém? Isso aí, você sabe, glória a Deus, você vai ter mais habilidade, mas não esqueça que a verdadeira sabedoria desce do Pai das luzes, em que não há sombra de variação. Dos versos 18 até o 3:4, veremos Paulo falando da verdadeira sabedoria e do poder de Deus. Os coríntios estavam maravilhados com a sofisticação filosófica da cultura grega. Essa atração mostrava uma faceta do orgulho e falsa confiança que possuíam. Para tratar dessa questão, Paulo contrastou a sabedoria e o poder de Deus com a sabedoria do mundo, né? No âmago da revelação bíblica, encontram-se duas reações inevitáveis ao evangelho que emergem a partir dos propósitos eletivos de Deus. Está lá em Isaías, no capítulo 6, 9 a 10. Ele disse: vá e diga a este povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam, estejam sempre vendo, jamais percebam. Torne insensível o coração desse povo, torne surdos os ouvidos dele e feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Agora vem o porquê isso, não é? Porque alguém já pegou esse texto para dizer: olha como é que a predestinação é verdadeira.
Deus não vai deixar que eles entendam. Mentira! Deus quer que todos entendam. Ele quer que Ele amou o mundo. E lá Pedro vai falar, o Senhor não quer que nenhum pereça, senão que todos venham arrepender-se. Eu diria, Jesus salvou para que todos sejam salvos. Você diz, todos serão salvos? Não, porque a opção é pessoal, é você que decide, né? E nós vamos entender isso lendo Mateus 13:15, porque o coração desse povo está endurecido e ouvido de mau grado com seus ouvidos, fecharam os olhos para que não veja com os olhos e ouçam com os ouvidos, e compreenda com o coração e se converta e os cure. Eles se fecharam. Não queremos que este reine sobre nós. É que Jesus vem naquela simplicidade. Quem era Jesus? Vocês vão ver na apresentação de Jesus lá, o que aconteceu? Foi um pombinho. Ele veio de uma família pobre, ele nasceu numa manjedoura. Às vezes as pessoas que querem enaltecer manjedoura é um lugar de bichos comer. É ali que ele nasceu. Não tem jeito. Jesus não veio trazendo ostentação, nem viveu ostentação. Ele chegou a dizer, quando alguém se dispôs a segui-lo, porque quando um candidato é eleito, chora, oh, você é bom e tal. Todo mundo quer se aproveitar dos benesses que ele possa lhes conceder. E alguém se aproximava de Jesus com essa intenção. E Jesus disse, olha, as raposas têm covis, as aves do céu têm ninho, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus era rico, Jesus era pobre. Ele jamais olhou para essas coisas. Ele queria, o que ele veio fazer, buscar e salvar o que se havia perdido. Amém, querido? Deus não é culpado pela incredulidade dos que se perdem, pois estes perecem por causa dos seus próprios pecados e obstinação impenitente. Por outro lado, os que creem são salvos, são aqueles que foram chamados por Deus, como está lá em Romanos 8:28-30. Mas lá diz que predestinou. Todos os que creem e que nascem de novo são os predestinados para a salvação. E todos que não creem e que não aceitam Jesus e que dão as costas para Jesus, estão predestinados para a perdição. Mas ele predestinou, não, você pode se predestinar, a escolha é sua, a decisão é sua. Ele está de braços abertos para receber. O caso é que meu descanso está no fato de que Deus é a verdade e a justiça e que, portanto, não falhará nunca, nem com relação aos que creem, nem com relação aos que insistem na incredulidade. Tem pessoas que não creem. Eu não estou aqui para ministrar a palavra de Deus e mandar vocês assistir filme, mas se existe um filme que eu gosto, se chama A Caminho da Eternidade. Não é? Ali foi feita uma montagem e ali o cidadão, né? Jesus vem, prega para ele, ouvindo a oração da avó dele, né? Tá lá, é o filme A Caminho da Eternidade, eu esqueci o nome. O Caminho da Eternidade, tá lá, é muito bom, né? E o indivíduo disse, eu não quero, eu te desprezo. E saiu dali, bateu com o carro, morreu e foi para o inferno. E Jesus luta, ele está à porta e bate, ele não quer que nenhum pereça, mas ele vai respeitar. Você quer ir para o inferno? Como um pregador estava fazendo um grande trabalho e apareceu lá um indivíduo querendo, vamos dizer assim, atrapalhar o pregador. Só o pregador mandando citar Jesus para ir para o céu. E ele interrompeu o pregador, só pregador, eu quero ir para o inferno, o que é que eu faço? Pregador, você não precisa fazer nada, você já está indo. Agora, se você quiser ir para o céu, tem que aceitar Jesus como Salvador e Senhor. A salvação é para todos, mas só vão tomar posse dela aqueles que crerem e aceitarem. Paulo procura pelos sábios, pelos eruditos, pelos inquiridores deste mundo. Não está claro se Paulo quer estabelecer uma distinção clara entre essas três categorias, sábios, escribas e inquiridores. A primeira representa possivelmente uma generalização, ao passo que as outras duas se referem aos escribas judeus e aos mestres gregos, respectivamente. Uma parte considerada da teologia de Paulo é fundamentada na oposição entre este mundo perverso, como está em Gálatas 1:4, caracterizado pela carne, e o futuro, 1 Timóteo 6,19, que já alvoreceu para aqueles, aleluia, que receberam o Espírito Santo. Eu estou à porta e bato. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, mas jamais
jamais vai tirar o direito do livre-arbítrio. A escolha é sua, não é? Como dizia o pregador, do berço ao caixão estão todas as nossas escolhas. Você não escolheu o dia de nascer, você não vai escolher o dia de morrer, mas se você não aceitar Jesus como Salvador e Senhor e não nascer de novo, está perdido, não tem que eu tire dessa sentença. Amém? Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas o que não crê será condenado. Está determinado por Deus e ninguém vai mudar isso. Nem igreja, nem pastor, nem teologia, nem teólogo. É a palavra, é ela, somente ela. A verdadeira sabedoria deveria entender a sabedoria de Deus, a não ser que seu compromisso da sabedoria deste mundo não estivesse pactuado com a verdade. Deus tornou louca a sabedoria deste mundo porque ela desprezou a sabedoria de Deus. Vocês veem homens intelectuais, homens que falam, deixa todo mundo de boca aberta, mas ele diz, Deus não existe, que pena. Quando morrer, quando ele sair deste corpo, né, desta carne comprometida, porque herdamos, como disse Davi, em pecado e iniquidade eu fui formado e nasci. Está o germe do pecado aqui. Mas, e como diz lá, 2 Coríntios 4:4, né? Se o nosso evangelho está encoberto para os que se perdem, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Então eles estão cegos e nós estamos batendo, falando, você precisa de Jesus, porque se você morrer sem Jesus vai para o inferno. Nós temos que pregar essa mensagem diariamente, falando sempre, amados, porque está morrendo de vez em quando. Agora o vírus, muda um vírus, vem o outro, agora tem a quarta aí, né, desse vírus que está chegando aí. Como é que vai ser? Eu já estou orientando o meu povo. Hoje tem um casamento e muitos dos nossos vão para esse casamento. Eu mandei cuidado, muito cuidado, porque vocês vão estar num grupo muito grande, máscara, nada de muito, porque vocês não sabem quem é que pode ou não estar contaminado. E é dessas aglomerações é que vem então a contaminação. Então nós precisamos de tomar muito cuidado mesmo. Louvado é o Senhor. Glória a Deus, está cheio de gente chegando. Eliane Carvalho, Deus abençoe, né? Iracema Bittencourt, Deus abençoe. Oh, glória a Deus, louvado é o Senhor. Porque, amados, a porta está aberta, ide, pregai, anunciai, falai. Ah, querido, mas é você que decide. 9:27 de Hebreus, ao homem está ordenado a morrer uma vez e vai para o juízo. Amém? Assim, por isso agradou-se Deus de salvar os crentes pela loucura da pregação. Essa passagem está recheada de ironia. Aqueles que se consideram sábios de acordo com os padrões do mundo pensam que a mensagem do evangelho é loucura. No entanto, até mesmo a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Está lá o verso 25 e 27. Portanto, Deus pode usar a simplicidade do evangelho para demonstrar que a verdadeira loucura está naqueles que rejeitam. Não é verdade? De fato, olha só, os judeus não se preocupam tanto com a sabedoria, mas se importam com os sinais e os milagres. E os gregos já gostam mais da sabedoria. Mesmo, no entanto, o que Paulo pregava. Paulo pregava a Cristo crucificado. Esse tema não representa uma descrição completa da pregação de Paulo, mas parece ser a questão que o mundo antigo considerava mais ofensiva ou problemática. Essas palavras também, oh Jesus, meu tempo está acabando, refletem possivelmente o motivo pelo qual Paulo se opunha ao evangelho antes da sua conversão. O fato de Messias ter sido, o fato de o Messias ter sido pendurado no madeiro e desse modo ficado sob maldição divina, Deuteronômio 21, 23, declara isso, Colossenses 3,13. Era um escândalo para muitos judeus e para os gregos uma loucura. No entanto, para todos os que foram chamados, judeus e gregos, Cristo é o poder de Deus, a sabedoria de Deus é o 24. A sabedoria e o poder de Deus não são forças abstratas, mas qualidades de sua personalidade que se manifestam na vida, nos ensinamentos, na morte e na ressurreição de Jesus Cristo.
Paulo pede para eles se examinarem e contemplarem o que eram antes do chamado deles. Paulo pedia para eles repararem as suas vocações, é o verso 26 ainda. Paulo, poucos cristãos em Corinto podiam ser considerados sábios e poderosos de acordo com os padrões do mundo. Isso demonstra que a salvação pela sua própria natureza não depende dessas qualidades humanas. Conforme os padrões humanos, dentre os chamados e eleitos, poucos eram sábios e poderosos nesse nascimento. Isso é uma coisa muito curiosa, né? Isso também é a sabedoria de Deus, pois que ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, as que não são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Esse princípio enfatizado por Paulo no verso 31, agora estou concluindo, quando ele cita exatamente Jeremias 9, 23 e 24. Olha o que está escrito. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força. Aleluia! Não é? Nem se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender, em me conhecer e saber que eu sou Senhor e faço beneficência, juízo, justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Estabelece o Senhor aqui, não é? Estabelece o fundamento da doutrina bíblica da salvação. É uma dádiva de Deus para que nenhum ser humano se orgulhe de seus próprios méritos, como está em Efésios 2, 8, 9. A salvação é uma dádiva de Deus para que nenhum ser humano se orgulhe dela. Nos versos 18, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem e poder de Deus para os que se salvam. Amém, queridos? Eu já estou aqui já encerrando, né? E Paulo encerra o capítulo declarando que Jesus é o poder e a sabedoria de Deus. Isso significa que em seu Filho, Deus Pai fez sua maior revelação. Por mais que esta revelação seja considerada fraca ou insuficiente, uma loucura, ainda assim ela é a mais sábia do que o plano do homem. Por mais que essa revelação pareça fraca, ele é mais forte do que toda a força humana. Concluo aqui, através de Paulo, o Espírito Santo nos mostra que os critérios e a forma de agir de Deus são diferentes das nossas. Por mais louca ou insignificante que pareça, as escolhas do Senhor são muito superiores às nossas. Amém, queridos? Deus abençoe vocês todos que estão comigo. Muito obrigado pelas palavras, estão aqui. Jesus abençoe, glória a Deus, aleluia. Muita gente aqui, louvado é o nome do Senhor. Nós estamos encerrando o capítulo 1 e assim eu encerro o primeiro capítulo. Um abraço do pastor Gênesis, é uma alegria muito grande estar com vocês, não é? E eu quero lembrar agora, olha só o que o pastor Gênesis vai lembrar. Hoje nós temos um casamento em Mauá, né? E uma boa parte da igreja, né, do Parque Paulistano e da sede vão para o casamento. Mas o pastor Gênesis vai estar na sede. Presta atenção, irmãos, membros da sede que não vão no casamento. Às 16 horas, o pastor Gênesis está lá para ministrar a escola presencial. Depois, o nosso café já vai estar preparado lá também. Às 18 horas, o pastor Gênesis está lá com uma mensagem. Hoje eu vou estar sem tocador. Não repare não que é o pastor Gênesis que vai lá tocando hino e cantando, porque graças a Deus aqui é um polivalente no serviço, né? Vai tocar, vai cantar, vai pregar e glorificado seja o nome do Senhor. Então, 16 horas, os membros que não forem, estejam comigo na escola, né? E às 18 horas, vocês que não saírem, o nosso culto estará para vocês. Possivelmente a igreja vai estar com poucas pessoas, mas eu tenho uma certeza para dar a vocês. Jesus vai estar lá comigo e vai estar com você. Vai estar no casamento também, porque ele é onipresente, né? E nós oramos para que tudo corra muito bem com os santos. Meus parabéns para o Israel, meus parabéns para a Letícia. Que seja um dia maravilhoso, e não só hoje, mas sempre, para o casal e para todos os convidados que vão estar lá. Amém, querido? Vamos ao louvor para nós já estarmos encerrando. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor, não é, amados? Bom é nós estarmos na presença de Deus
fazendo o trabalho de Deus. Agora abre o seu cantor cristão aí no 137 do cantor e vamos louvar ao Senhor. Peraí, eu quero esse hino do início. Quem é que mandou começar? É agora. Vamos lá? 137 do cantor. Um abraço a todos que estão aí comigo. Luísa Torres, Espírito Santo, um abraço, querida. Louvado o Senhor. Evangelista João Castro Alves, um abraço, querido. Deus abençoe. Amém. Graças a Deus por vocês todos que estão aí comigo. Uma alegria, viu, gente? A ti, Senhor, eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim, a mim. Enquanto, Salvador, teu livro ler, meus olhos vem abrir, pois quero ver da mera letra lei a ti, Senhor, eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim, a mim. Amém, queridos? Estamos encerrando a nossa escola. Eu vou pedir o pastor Wesley para, quando ele encerrar toda a escola, ele colocar de novo para vocês a chamada para a nossa inauguração, que vai acontecer no dia 11 e 12 de dezembro no Piauí, na cidade de Alto Longar. Agora eu vou orar pelos aniversariantes, por vocês todos e por todos os pedidos que foram colocados, né, enquanto estávamos ministrando. E quando terminar todos os louvores finais, que é a finalização, você não desligue não, que o pastor Wesley, para você que não assistiu na introdução, eu tenho uma chamada para a inauguração do nosso templo, não é? Lá no Piauí, em Alto Longar. E você vai ser abençoado também. Amém? Um abraço para todos. Vamos orar, Pai. Agora eu te agradeço por essa escola, por tudo que ministramos, Pai, que o teu Espírito, que é o nosso mestre por excelência, possa completar aquilo que este pequeno servo não conseguiu ou que não passou como deveria, Pai, mas que o teu Espírito complete no coração do teu povo, Pai. Entrego nas tuas mãos todos os teus filhos, todas as tuas filhas. Agora eu quero orar pelos aniversariantes, aqueles que fizeram aniversário, lembrando do nosso verso do aniversariante, que é: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Dá-nos essa sabedoria, mas abençoe a todos que fizeram aniversário esta semana. Agora, todos os pedidos eu te peço atender. Abençoe, Pai, os trabalhos presenciais das tuas igrejas. Esteja conosco nos cultos, Pai, presidindo, dirigindo. Abençoe o teu povo que está comigo e agora nessa live, nessa escola, que eles sejam grandemente abençoados. Assim eu oro, entregando todos nas tuas mãos, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja convosco, amados, e a todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém.